Olá a todos e a todas, aqui é Rodrigo Berratti no Tera Vestibulares, www.teravestibulares.com.br. Estamos fazendo uma aula agora de linguagens, códigos e suas tecnologias. E é isso que a gente vai ver agora. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo bem? Olá! Um grande prazer dar essa aula para vocês. Vamos continuar então vendo os textos das linguagens, códigos e suas tecnologias. Prova do Enem bem extensa, 45 questões de linguagens, como de outras matérias, linguagens, ciências da natureza, ciências das humanidades, ciências humanas, matemática. Bom, vamos lá, em redação. Bom, continuando aqui, Enem 2013, questão 127. Vamos lá. O que você está vendo? Não me ouvide quando eu sea um nombre importante. Tradução da placa. Não me esqueçam quando eu for um nome importante. Nazaré, Mercado de Artes, Mercado das Bananas, Miami Art Basel, Estados Unidos 2011. A contemporaneidade identificada na performance instalada do artista mineiro Paulo Nazaré reside principalmente na forma como... Bom, aqui a instalação do mineiro articula não só com questões socioeconômicas, mas também com o espaço, mercado de arte e o espaço onde se vendem bananas. Espaço, claro que é figurado, né? Onde se vendem bananas. Isso é uma metáfora, lógico. Ele a preço de banana. O sentido da instalação envolve a linguagem. Então ele usa a linguagem visual, é ou não é? O desenho, a foto, né, ilustra tudo, né? E a placa verbal. Então resgata conhecidas referências do modernismo mineiro? Não. Utiliza técnicas e suportes tradicionais na construção das formas. Articula questões de identidade, território, códigos e linguagens. Sem dúvida. Aí o nome da nossa prova, né? Território, códigos de linguagem. Imita o papel de celebridades no mundo contemporâneo? Não. E camufla o aspecto plástico, composição visual de sua montagem? Não. A letra C. Identidade, brasileiro, território e códigos de linguagem. Tá? Bom, questão 128, quadrinho quadrado, definições intangíveis. Um livro é feito de papel, costurado ou colado em páginas. Um livro é feito de letras que formam palavras e de palavras dispostas em sentenças. Será um livro uma sentença? O livro é feito de histórias e sonhos descritos, que é não D, né? Descritos. Um livro só é um livro quando é feito, sobretudo, de olhos. Está aqui, estou só olhando o livro. Muito bem. Feitão Xavier, disponível em releituras.com, 2013. Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam, em uma situação de interlocução, o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto, predomina a função que se caracteriza por... Bom, aqui no texto, pobreza visual e verbal, né? Pobreza visual e verbal. Os quadrinhos exageraram sua descrição. Um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo do livro. Então,
ele faz um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Além disso, tal descrição não complementa o último dos quadrinhos, voltado não para a forma do conteúdo, mas para a relação do leitor com ele, o que deve ter motivado confusão. A resposta menos má é D. Então, essa é a resposta que melhor explica. Tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tornar certas medidas para elaborar um livro? Não. Enfatizar a percepção subjetiva do autor, projeta para sua obra seus sonhos? Também não. E apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático o leitor e o livro? Não. E retratar as etapas do processo de produção de um livro? Também não. Letra D é a resposta do exercício que melhor vai caracterizar. Bom, na questão 129, brasilidade em construção. País do futebol, mostra aí, né? País do futebol, números como versus, 7-2, 3-1, a injustiça de 7, não, clube francês, 4-0, 2-1, 2-0, 3-1 e meia dúzia na cabeça dos portugueses, meia dúzia, 6. Vitórias do clube paulistano, 3-1. Museu da Língua Portuguesa, Oswaldo de Andrade, o culpado de tudo, 7 de setembro de 2011. Lembrando que o clube paulistano deu origem ao São Paulo, né? O clube alemão também, a Floresta. O poema de Oswaldo de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos e culturais? Sim. Porque as anotações em torno dos versos são encaminhamentos que possibilitam uma leitura crítica dos dados históricos culturais. Dados históricos culturais. Então tá aí, meia dúzia, números diversos, clube francês, etc. Bom, vem-se no título também, nas anotações, supremacia futebolística. É vista como representação da brasilidade. Então, brasilidade e futebol, né? Futebol brasileiro. Maravilha. Bom, na B, forma clássica de construção poética, não. Rejeição da ideia do Brasil como país do futebol, lógico que não. Intervenção de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética, não. O brasileiro aqui, o Oswaldo de Andrade, né? Lembretes de palavras tipicamente brasileiras substituídas das originais, também não. Letra A, nossa resposta. Então, da questão, belíssima questão, 128. 129. Vamos para 130 agora. Questão 130. O que a internet esconde de você? O que a internet esconde de você? Sites de busca manipulam resultados. Redes sociais decidem quem vai ser seu amigo e descartam as pessoas sem avisar. E para cada site que você pode acessar, há 400 outros invisíveis. Prepare-se para conhecer o lado oculto da internet. Tecnologia no cérebro, help, socorro, né? Gravatar, super interessante, 2011. Analisando-se as informações verbais e a imagem associada a uma cabeça humana, compreende-se que a venda, tecnologia, representa então, a venda coloca na imagem representada conotativamente a omissão de informações, lado oculto, sujeito, usuário das redes sociais.
Então a venda colocada, omissão de informações, né? Omissão de informações. Tá? Nesse caso, aqui ó, prepare-se para conhecer o lado oculto. Carta às pessoas sem avisar. Lado oculto. A venda, que é a venda colocada na imagem. Essa venda, aqui ó, uma venda, né? Vendou os olhos aqui, né? Certo? Representa então o lado oculto da internet. Seria então, representa a amplitude das informações que compõem a internet, às quais temos acesso em redes sociais. Não, lado oculto faz uma denúncia quanto às informações que são omitidas dos usuários da rede, sendo empregado no sentido conotativo. Então é B. Diz respeito a um buraco negro digital onde estão escondidas as informações buscadas pelo usuário. Não. Está associado a um conjunto de restrições sociais presentes na vida daqueles que estão sempre conectados à internet. E E. Remete a bases de dados da web protegidas por senhas ou assinaturas e às quais o navegador não tem acesso. Letra B de bola. Resposta então do nosso exercício dessa questão. Beleza. Bom, vamos continuar a análise. Essa questão 130. Questão 131. O que é bullying virtual ou cyberbullying? É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, mensagens difamatórias ou ameaçadoras, circulando por e-mails, sites, blogs ou diários virtuais, redes sociais e celulares. É quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com agravante que as pessoas envolvidas não estão com a cara a cara. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários, das ameaças, e os efeitos podem ser tão graves ou piores. O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos, explica Luciane Tognetta, doutora em psicologia escolar, pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Segundo o texto, então, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários, assim como o alvo tem dificuldade de sair desse papel e tomar valores esquecidos ou formar novos. Segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances, perversidade, e é potencializada pelo fato de A. Atingir um grupo maior de espectadores, B. Dificultar a identificação do agressor incógnito. Exato, não tem nome às vezes, né? Então pode se esconder. Impedir que a retomada de valores pela vítima, possibilitar a participação de um número maior de autores, proporcionar o uso de variedade de ferramentas da internet. Então a melhor que explica essa questão é B, né? Crueldade, agressor incógnito. Na questão 132, casados e independentes. Vamos lá. O novo levantamento do IBGE mostra que o número de casamentos entre pessoas na faixa dos 60 anos cresce desde 2003, a um ritmo de 60% maior que observado na população brasileira como um todo. Aumento no número de casamentos entre 2003 e 2008. Entre pessoas acima dos 60 anos, 44%, na população brasileira, 28%. Um fator determinante é que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho, que lhes garante a independência financeira necessária para o matrimônio. População com mais de 60 anos no mercado de trabalho.
2003, 31%. Hoje, 38%. Fontes IBGE e Organização Internacional do Trabalho, OIT. Com base no último dado disponível, veja São Paulo 2010. Os gráficos expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal no texto, o uso desse recurso. Então, linguagem verbal e não verbal, numérica, né? Exemplifica o aumento da expectativa de vida da população. Não. Explica o crescimento da confiança na instituição do casamento. C. Mostra que a população brasileira aumentou nos últimos 5 anos. D. Indica que as taxas de casamento e emprego cresceram na mesma proporção. Sintetiza o crescimento do número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho. Exatamente, letra E, bem fácil. Questão bem facinha, né? Fala do mercado de trabalho, aumento do número de casamentos, do mercado de trabalho, sem problemas essa questão. Então ela fala que dos 60 anos aumentou 44%, né? Pessoas acima de 60 anos, e o ingresso delas no mercado de trabalho cresceu 7 pontos percentuais, 31% para 38%. Então tá aí mais uma questão. A próxima, questão 133. D. Lusofonia. Rapariga, substantivo feminino de rapaz, mulher nova, moça, menina, Brasil, meretriz. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chavena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão, mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga, porque no Brasil, a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga, que alisa os cabelos com a mão num café de Lisboa, não fique estragado para sempre quando esse poema atravessar o Atlântico, para desembarcar no Rio de Janeiro. E isto tudo sem pensar em África, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está com dores de cabeça. Até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café, limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa, que só servem café ao balcão. Júdice. Matéria do poema Lisboa, Dom Quixote, 2008. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pelo... Função metalinguística refere-se à linguagem, à própria linguagem, ou a uma mensagem, como o trecho escrevo poema sobre a rapariga que está sentada no café. Então, escrevo um poema sobre a rapariga que está sentada no café. E aí vai, né? O texto continua. Bom, nesse caso, metalinguística é a linguagem, a própria linguagem. Diferença da linguagem da própria linguagem. Nesse caso, discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo, não. Defesa do movimento artístico do pós-moderno, não, também não. Ele fala da linguagem. Tematização, fazer artístico, pela discussão do ato, construção da própria obra. Exatamente, ele está discutindo como construir a obra. Valorização do efeito do estranhamento causado no público, que faz a obra ser reconhecida. Na verdade é o D. Fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Interessante. Na 134, artigo 2º, considera-se criança, para efeitos desta lei,
a pessoa até 12 anos de idade, incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 3º. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 4º. É de dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Brasil, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, disponível em www.planalto.gov.br, fragmento. Para cumprir essa função social, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta características próprias desse gênero, quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Entre essas características, destaca-se emprego de repetição vocabular para facilitar o entendimento? Não. B. Palavras e construções que evitem ambiguidade. Exato. A lei ela não pode ser ambígua, senão ela terá perda de sua efetividade, né? Que no caso é uma lei, um estatuto que evita construções ou palavras que gerem ambiguidade. Então, evita que as palavras gerem ambiguidades. Ou seja, dois sentidos. Eles não querem que as palavras tenham dois sentidos. Essa é a menor das ideias da lei. Eles não querem isso. C. Expressões informais, não. D. Frases na ordem direta para apresentar informações mais relevantes, também não. Exemplificações que auxiliem a compreensão dos conceitos formulados, também não. Letra B de bola, é a lei crua, como a gente fala, B. Então é português técnico, sem sentido duplo. Questão 135, a última. Tadadadã. O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que a comunicação de valores, mobilização em torno dos sentidos são fundamentais. Os movimentos culturais, entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido, constroem-se em torno de sistemas de comunicação, essencialmente a internet e os meios de comunicação. Porque esta é a principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores e, a partir daqui, atuar na consciência da sociedade no seu conjunto. www.compolitica.org 2012, adaptado. Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo Hosni Mubarak no Egito. Esse evento ratifica o argumento que um sociólogo espanhol, os movimentos culturais entendidos com o objetivo de defender ou propor próprias vidas e sentido, essencialmente a internet e os meios de comunicação. Esta é a principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores e, a partir daqui, atuar na consciência da sociedade no seu conjunto. A internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus usuários? Não necessariamente. Existe muita porcaria na internet também, né? Coisa boa. A consciência da sociedade foi estabelecida com o advento da internet? Não. A evolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governantes antidemocráticos. Não, mas faz parte também
Parte. Bom, na primeira questão... D. Os recursos tecnológicos estão a serviço de opressores no fortalecimento de suas práticas políticas. Não. Os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e compartilhamento de valores sociais. E isso que aconteceu então nas reivindicações de 2013 contra o governo federal, principalmente contra a prefeitura de São Paulo. Aumentou as tarifas de ônibus no Brasil inteiro. Houve então uma manifestação contra a corrupção que é endêmica dos políticos do Brasil. E o Brasil pela primeira vez se uniu pelas redes sociais para tentar reivindicar as suas mazelas, como falta de hospitais, falta de educação, falta de infraestrutura, falta de segurança, violência demasiada, contra o governo atual da Dilma Rousseff, contra o outro governo também do Lula, que maquiaram muitas vezes nosso país. Os governantes estaduais, que muitas vezes não conseguem gerir dinheiro público, os governantes das prefeituras, e também isso aconteceu com o Fernando Henrique, com o Collor, outros presidentes, o próprio Sarney também, os governos militares. Mas basicamente, a Copa do Mundo e a Olimpíada suscitou no Brasil, então, o povo brasileiro não aguentava mais não aguenta mais pagar tanto imposto de renda e ter tanto pouco benefício estatal. E a falta de desgoverno que nós temos no Brasil, onde o certo é errado, onde as leis não são efetivamente cumpridas, uma série de fatores que fazem a internet sim um canal de reivindicação da população. Mas não é o único, é de cultura, de arte, de lazer, de informação, conhecimento, tudo mais. A internet é uma ferramenta. O ser humano vai moldar essa ferramenta socialmente. Então, de alguma maneira, grande abraço a todos. E ler e analisar a cultura mundial melhora para evitarmos governos autoritários, países que evitam o uso da internet. A internet ela é um patrimônio da humanidade, deve ser bem gerido. E os governantes muitas vezes não querem que a internet seja esse caminho. E muitos países, a gente tem que tomar cuidado para o Brasil evitar muitos países que restringam a internet, e que façam censura. Uma democracia envolve o livre, até certo ponto, dentro da lei, de uso da internet. Grande abraço e fechamos com chave de ouro a prova de linguagem. Prova complexa, muito grande, né? Questões variadas, mas basicamente 99% da prova, compreensão de texto, né? Análise das palavras e do seu significado. É isso que vai valer a pena para a gente analisar aqui no caso, nas nossas correções da internet. E o que você deve fazer então, basicamente, é ler mais, realizar a correção dessas provas para você aumentar o seu conhecimento, para você não ter dificuldade então nas 45 questões de textos, né? Muitas vezes complexos. Então um grande abraço, leiam bastante revistas e jornais, sites da internet, leia Veja, Estadão, Folha, Isto É, Carta Capital, Época, revistas variadas, científicas, Científica América, National Geographic, super interessante. Vocês veem que caem várias revistas de diversos meios diferentes. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Estudem bastante.